tarde, muito obrigada pela sua audiência. Mais uma semana começando, com isso, mais um Vida Leve começando. E hoje, como eu falei com a Drica, o nosso assunto é sobre o sono. Como que tá o seu sono no dia a dia? Pra gente falar disso, eu trouxe aqui um convidado super especial. Ele é o Dr. Rafael Higashi, médico, mestre em medicina, neurologista e nutrólogo. E também é diretor médico da clínica Higashi, que fica aqui no Rio de Janeiro. Pode entrar, Rafael. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Rafael. Bom, pra gente continuar esse bate-papo aqui, eu vou chamar ela, que ela faz um sucesso na internet. E daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês o porquê. Vocês vão se surpreender. Quantas mil visualizações no YouTube? 940 mil visualizações no YouTube. Thaísa Rubim, pode entrar, Thaísa. Ela é blogueira e acadêmica em biomedicina. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, esse assunto do sono é um assunto que às vezes passa muito despercebido pelo nosso dia a dia, né? Porque hoje em dia a gente tem tanta coisa pra fazer que acaba que essa hora que a gente vai dormir, meio que dorme, acorda, vai, faz as coisas. É uma hora que meio que fica no automático. Às vezes a gente não sabe se o nosso sono tá bom, se o nosso sono tá ruim. Porém, tem pessoas que têm uma dificuldade de ter um sono tranquilo, de ter um sono leve e faz com que isso no dia seguinte, né, atrapalhe um pouco o dia dessa pessoa, não seja um dia tão produtivo. E para começar, doutor Rafael, eu queria saber quais são os principais fatores que afetam esse sono. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafael. Boa tarde. Bom, o que acontece? Primeiro é importante a gente entender que dormir mal uma noite, eventualmente uma noite, não significa que você tem um transtorno, tá? Existem mais de 100 tipos de causa relacionado à dificuldade para dormir, a insônia, né? Transtorno do sono. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, a apneia do sono. Uma pessoa obesa, tem uma obstrução das vias aéreas e, por falta de oxigenação, acaba dormindo mal. Depressão, né? Uma depressão severa também pode fazer a pessoa dormir mal. Ansiedade, transtorno da ansiedade, também pode fazer a pessoa dormir mal. Tem uma síndrome das pernas inquietas, onde você tem uma alteração dos neurotransmissores cerebrais, como dopamina, e você fica mexendo as pernas de uma maneira que à noite você não consegue relaxar. Então, para entender que existem várias causas, e quando a dificuldade do sono começa a ser frequente, o que é frequente? Umas 3 vezes na semana, durante uns 3 meses, você acorda mal, ou seja, você sente que não dormiu bem e no outro dia você está cansado, com alteração da memória, irritado, aí sim você tem que procurar ajuda médica. Entretanto, de maneira geral, por exemplo, alguns itens ajudam a pessoa a ter uma noite reparadora. Ajuda, por exemplo, não levar trabalho para casa. Então, hoje em dia é muito comum as pessoas, quando chegam em casa, ficar com e-mail do trabalho, telefone vinculado ao trabalho, fazendo pesquisas sobre trabalho na internet, e isso prejudica muito o sono. Outra coisa, o quarto hoje não virou só lugar para dormir, virou jantar, virou lugar para estudo, biblioteca, discussão com o marido, com a namorada que seja. Então, o quarto tem que ser feito para dormir. Isso é muito importante. Outra coisa, luzes, muitas luzes, televisão ligado, computador ligado. O sono é melhor quando é um sono mais... você tem menos luz, o hormônio melatonina é liberado pela glândula chamada pineal e a gente consegue dormir melhor. Outros fatores também, a temperatura ambiente adequada, nem muito frio, nem muito calor. Pessoas que têm alergia, por exemplo, se usam... Quem tem alergia, por exemplo, a gente sabe a ácaros, isso a gente consegue dosar no sangue, por exemplo. A coxa, colchão, travesseiro hipoalérgico também pode ajudar, né? Pessoas que às vezes têm uma sensibilidade alimentar a algum alimento, ao leite, por exemplo, ou que seja o glúten, por exemplo, à noite come aquela comida, sente gases, né? Isso pode afetar. Pode afetar o sono. Entretanto, como eu disse, se aquilo é persistente, ele deve procurar ajuda médica para saber o que está acontecendo. Pois é, então você vê aí,
não apenas um ou dois fatores. Diversos fatores, sejam eles internos ou externos, podem estar atrapalhando a sua noite, né, de sono. E para isso eu já vou fazer uma pergunta para Thaísa. Thaísa, olha só, quem não conhece a Thaísa tem que conhecer, porque ela faz uma coisa totalmente diferente no YouTube. Eu não conhecia essa técnica. É a técnica que se chama ASMR. Thaísa, o que de fato é ASMR? Então, cientificamente, a palavra científica é resposta sensorial autônoma do meridiano. Mas no popularzão, a gente pode dizer que aquele formigamento no cérebro, aquele relaxamento que você sente quando você ouve um som contínuo ou você tem alguma resposta de um toque, mexendo no cabelo. Todo mundo já sentiu isso uma vez na vida, né? Lavando o cabelo, com uma criança bem falar baixinho no seu ouvido, porque isso também é um estímulo baseado na memória afetiva do nosso subconsciente. Então, quando a gente passa uma infância inteira dormindo com a nossa mãe, falando baixinho para dormir, cantando uma canção de ninar, isso, quando você ouve um sussurro, algo, acaba estimulando essa parte do cérebro e acaba dando relaxamento. Então, a ASMR é um vídeo onde você insiste continuamente naquele som até que a pessoa chegue a um nível de relaxamento. Claro que é uma alternativa, entendeu? Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que têm misofonia, com gente falando baixinho, sussurro. Sim. Mas quem é sensível, vulnerável a essa técnica, consegue chegar até o estágio profundo do sono. E é uma técnica que está fazendo um sucesso na internet. A gente tem até um vídeo para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor do que a Thaísa está falando. Tá no ponto, vamos dar uma olhada. Fundamentais para você ter uma noite de sono maravilhosa. Então aproveite para relaxar e ver como a Ruby se prepara para dormir. Me deu um sono. Confesso que fiquei meio... Tava aqui já... Brincadeira da parte. Imagina uns 20 minutos disso, assim. Você imagina, porque os seus vídeos mais ou menos, assim, quanto tempo de vídeo? Eu faço vídeo de 20 minutos até vídeo de 1 hora. Olha só. Então, você imagina você há 20 minutos, 1 hora escutando tudo isso. Realmente, não, eu me senti tô muito mais relaxada. Eu tô me sentindo muito mais relaxada. E assim, Thaísa, como que você conheceu essa técnica? Então, eu passei por uma fase de síndrome do pânico. Então, o meu irmão, ele achou na internet essa técnica e me apresentou. Ele falou assim, olha, parece meio estranho, a gente nunca ouviu falar, mas experimenta e vê o que funciona. E na primeira experiência, o primeiro vídeo que eu assisti, eu dormi, eu apaguei. Porque o meu caso era o seguinte, eu não tinha dificuldade para dormir. Mas como a ansiedade, ela acelera muito o batimento cardíaco, você dorme, mas o seu corpo não. É como se você só cochilasse. E seu cérebro não descansa. Então eu tinha aquela sensação de acordar exausta, já com batimento cardíaco acelerado, já com falta de ar, porque o meu corpo não descansava. E o ASMR foi uma alternativazinha para me fazer descansar, tirar a mente do foco das preocupações, do que estava mexendo comigo, para eu conseguir relaxar e dormir mesmo, de fato, dormir profundamente. Então você pode ver, por exemplo, que a Thaísa, ela falou que ela sofria de síndrome do pânico. Então, no caso, é um fator interno já, não é um fator externo de, não sei, um quarto, um ambiente que não esteja apropriado dela. Foi um fator interno, né, doutor Rafael? Exato, ela deve ter tratado a base, o problema base, mas a técnica ajudou ela a tirar o foco, né, das preocupações. Você vê que são sussurros, que lembra até a mãe carinhosamente falando com o filho, a sua vovó, que seja, né, a memória afetiva lá da infância, né, tirou o foco do trabalho e fez com que ela induzisse a primeira fase do sono. Porque acontece, o sono é dividido em 4 fases. Você tem a fase 1, 2 e 3, que é a fase não REM, onde as ondas cerebrais têm que começar a ficar mais lenta, e a 4ª fase, que é a fase REM, onde realmente você tem os sonhos mais vívidos, os sonhos mais coloridos. E, na verdade, os olhos são os olhos rápidos, ficam em movimento, que se chama Rapid Eyes Movements, e é onde você tem, na verdade, a restauração da sua memória. Então, essa técnica, parece que ela induz a primeira fase do sono. E que é muito importante, porque durante o sono, você, na média, tem que ter 4 fases, 4
4 ciclos com essas 4 fases. Então, tanto é importante essa fase 1, 2, 3 e 4, que se complete durante o sono pelo menos 4 vezes. Entendi. Tem gente que consegue entrar nessa fase mais rápido. São aquelas pessoas que falam, eu durmo 4, 5 horas, estou bem. Tem outras que demoram mais para entrar nessa fase. Sim. 8, 9 horas. Mas todos têm que entrar nessas fases para ter um sono reparador. E, doutor Rafael, para as pessoas que de fato não têm uma noite boa de sono, não conseguem dormir bem, no dia seguinte, quais são os efeitos de uma noite mal dormida? Bom, a curto prazo, a perda da memória, né? Você não lembra das coisas. Jura? Tolerância baixa, tolerância baixa também, tinha. você começa a se irritar com o seu chefe, com o seu namorado, com a sua mãe, com suas amigas, né? Cansaço, parece que a coisa não rende muito bem. Agora, isso a curto prazo, isso de imediato. Agora, a longo prazo, inclusive, maior chance de mortalidade, estatisticamente, e depressão, e pânico e ansiedade. Então, a gente sabe que dormir mal, a insônia persistente, tem as alterações imediatas e tardias. Poderia dizer outra, criança também cresce, tem estudos que mostram que cresce menos, se dorme menos, porque você à noite que libera o hormônio chamado hormônio de crescimento. Então a criança tem chance de crescer menos, por exemplo. O hormônio relaciona a memória, por exemplo, tem estudos que mostram que quem dorme menos tem mais chance de ter doença degenerativa. Dormir mais também, demais, pode significar que a pessoa não tem um sono reparador. Então eu falo, mas dorme mais e ele tem mais chance de ter doença. Muitas vezes dormir mais significa que ele não consegue dormir bem, não consegue entrar nesses ciclos, que a gente chama, nessas 4 fases, e aí ele tem que dormir mais tempo para compensar. Então tem que estar atento em relação a isso. Eu dormia 16 horas por dia quando tinha síndrome do pânico. 16 horas? Porque meu corpo, então, não chegava às 4 fases, então, né? Digamos assim. Exatamente. Entendi. Agora eu entendi. E às vezes até alguns remédios que são utilizados, que, vamos dar um exemplo, alguns remédios antidepressivos, por exemplo, fluoxetina não é um remédio bem indicado para usar à noite. Dando um exemplo, é um remédio usado, por exemplo, para depressão, que são psicoestimulantes, de alguma maneira são antidepressivos, mas têm ação estimulante. Então, remédios também tem que ficar atento. As pessoas acreditam, às vezes, que o álcool, tem gente que o álcool começa a induzir um sono na fase inicial, mas ele muda a arquitetura do sono. Então, ele não consegue, ele pode até ter uma sonolência no início, mas ele não consegue ir para as outras fases, 3 e a fase não REM. Pois é, então você vê o quanto que uma noite mal dormida... Não importa se você está dormindo 16 horas, 12 horas ou 8 horas, mas dormir mal, né? Ou até 4 horas, mas dormir mal. Vocês viram quantas coisas podem ser prejudiciais para o nosso futuro, né? Para a nossa saúde. E para a gente fechar esse bate-papo, eu quero saber, assim, meio que uma opinião de vocês dois e uma dica. Como que a gente pode preparar um ambiente para que a gente possa ter uma noite muito mais tranquila, o nosso quarto? Começando com o Dr. Rafael. Olha, a primeira coisa, quarto tem que ser normalmente um ambiente clean, né? Um ambiente com menos informação possível. Você associar o quarto ao sono. Então, evitar a televisão, evitar, por exemplo, pessoas que têm vários pontinhos luminosos, né? Que colocam alguns pontos de luminosidade. Você tem que ter uma cama confortável, é claro. Colocar, por exemplo, como é que chama aqui na cortina, aqueles protetores, né? Blackouts. É muito importante, porque entendeu assim, o quarto, você tem que associar o quarto a sono, a mais nada. Então, quando você tem o blackout, a melatonina, que é o hormônio do sono, induz a primeira fase. Então, essa parte é importante também. Legal. E você, Thaísa, você tem alguma dica? Sim, e por experiências próprias. Esse vídeo que você assistiu é um vídeo ensinando qual é a rotina que eu faço para dormir.
Então eu explico que é importante ter uma baixa luminosidade. Por mais que eles estejam assistindo e usando o celular, que é errado, eu peço para eles diminuírem o brilho do celular, que isso também prejudica a pessoa a pegar no sono. Então, se a pessoa não tiver com o celular, ler livro também é certo da pessoa pegar no sono, porque você cansa o cérebro. Então, eu costumo dar essas dicas. Um bom travesseiro. Se não gostar muito daquele ambiente muito escuro, pode botar um abajur com uma luz azul. Um ambiente limpo, né? Essa limpeza também tem que ser literal, porque quando você entra num quarto e ele tá bagunçado, você tem na sua mente que tem tarefas ainda inacabadas, então você não vai descansar. Então, eu quero saber como que a gente pode encontrar vocês dois. Eu quero, por favor, o contato do Dr. Rafael Higashi, neurologista e nutrólogo. Temos o site, é o estimulaçãoneurológica.com.br. O telefone 021, tá aí na tela, aqui no Rio de Janeiro. E ele atende em Botafogo, na Real Medical Center, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Vamos agora para os contatos da Thaísa. Thaísa Rubim, ela é blogueira, tem um canal no YouTube, youtube.com/Thaísa Rubim. Você vai poder assistir as técnicas da Thaísa lá. O Instagram é @Thaísa Rubim. Facebook, Thaísa Rubim Oficial. E tem um e-mail também para o contato, thaisarubim@gmail.com. Quero agradecer a presença de vocês dois. Eu espero que as pessoas de casa tenham entendido, né, um pouquinho do quanto que o sono é fundamental. Uma noite bem dormida é fundamental no nosso dia. E agora, a Adriana tem uma dica maravilhosa para vocês. A minha dica, eu quero falar com pelo menos 40% da população do mundo que tem problema com alergia respiratória, que é o meu caso. É o seu caso também? Você sofre? Quando começa a ficar mais frio, quando as janelas começam a ficar mais fechadas, o ambiente fechado, ele é uma cultura de vírus, fungos, bactérias, tudo que faz a gente ter uma crise alérgica. De repente você não tem uma crise alérgica aguda, mas uma crise crônica. O que é isso? Ela parece estar constantemente numa crise alérgica. É o tempo todo, Adriana, com o nariz tampado, é espirro, acordo de manhã, são 10 espirros, uma salva de espirros, um depois do outro. Então eu tenho aqui, estou muito feliz de estar aqui com um produto, que é um produto que eu conheço há muito tempo. Final dos anos 80, surgiu uma solução brasileira, inventada e fabricada no Brasil, que foi o Steriler. Você lembra do Steriler? Você não tem idade de lembrar do Steriler? Ele ainda está na sua casa. Você comprou no lançamento, mas ele ainda está aí? Provavelmente sim. Por quê? Porque é um produto que não precisa ter troca de refil, não precisa de mais nada. Ele por si só ligou na tomada, ele já está funcionando. Não faz ruído nenhum. Então a gente tem aquela caixinha, antigamente, né? Como é que era o Steriler? A primeira apresentação dele, Adriana, era aquela caixinha cromada. E a imagem, né? As pessoas lembram do Steriler, lembram logo dessa caixinha. Tinha em escola e dentro das residências, bibliotecas, todo mundo tratando o ar. Nem sempre a medicina, o nosso comportamento evolui para o lado certo, né? Porque a gente estava fazendo certo há 30 anos atrás, mas começou o comportamento a ficar um pouco desviado, as pessoas começam a tratar os sintomas. Muitos remédios. As pessoas gastam, em média, numa pesquisa feita, mais de R$650 por ano em remédios contra alergia respiratória. Isso é um dinheiro jogado no lixo. Você não está tratando a causa, você está tratando a consequência de um ambiente não tratado. Você sabe que um ambiente fechado, ele é 5 vezes mais poluído do que um ambiente aberto. E eu não estou falando daquelas montanhas, the hills are alive, né? Ai, aquela montanha tudo verde. Não estou falando de parques, estou falando de rua. Quando você entra na cidade, chegou, né? Estou passeando pela Nossa Senhora de Copacabana, pela Barata Ribeiro. Você acha que o ambiente está aí? Ai, está muito poluído, vou chegar em casa, o ambiente vai estar mais protegido. Os ambientes fechados são 5 vezes, em média, mais poluídos que os ambientes externos. Então, a gente tem que tratar. Eu estou com o Steriler, que ele tem uma tecnologia fantástica. O fato dele ser brasileiro deixa a gente muito orgulhoso. É o único que é aprovado pela NASA em padrão de esterilização de ar. Então, isso deixa, né, nossa, impressionante. Como é que ele funciona, Adriana? Ele tem uma placa de cerâmica que ela é aquecida por fios, por uma resistência que chega a 350 graus. Mas esse Steriler aqui, ó, do meu ladinho, é um Steriler. Você que está lembrando do Steriler cromado, aqui a gente tem um novo lançamento do Steriler. Só na parte de fora ele mudou, a tecnologia continua a mesma. Ele está ligado,
mas ele não aquece nada, gente. Ele não tá nem morno, tá? Como é que o ar passa por ele? Ar do ambiente, 20 metros, até 20 metros quadrados ele consegue esterilizar, tá? O ar vai passear por cima, por baixo, aqui, olha, tem um vão. Esse vão aqui, ó, o branco talvez seja mais fácil para você ver, ó. Vou virar ele de ladinho, tá? Olha esse vão aqui. O ar passa por aqui também. Ele não vai sugar o ar, tá vendo? Minha mão tá passando. O ar simplesmente, naturalmente, ele vai passar o ar inteiro do ambiente, passa pelo Steriler e ele é esterilizado a 350 graus. Vamos ver como isso funciona, Adriana? Como é que acontece isso? Sem ruído nenhum. Você que quer saber exatamente como acontece, olha lá. Entrada de ar com os micro-organismos todos, fungos, bactérias, mofos. Ambiente com cheiro carregado, sabe? Cheiro de cigarro, cheiro de gordura, qualquer cheiro desagradável no ar. Ele vai deixar o ar mais limpo, mais leve, exatamente esterilizado, como a gente merece, como a gente precisa. Então você tem um problema de asma, tem um problema de bronquite, mesmo que você tenha um problema crônico, que você tenha que ter tratamento, acompanhamento, quando você trata o ambiente, você vai precisar de uma quantidade menor de medicação, você vai gastar menos dinheiro em remédio e você vai ter mais saúde. Você não vai ficar exposto. A quantidade de pessoas que usam o Steriler há muitos anos, desde os anos 80, 90 até hoje, tem ainda aquela galera que está usando agora, está conhecendo agora o Steriler. E a gente tem exatamente esse depoimento para mostrar para vocês. As avaliações. A Aline Cunha, olha o que ela diz. Conheço o Steriler desde criança. Eu também. A minha mãe tinha um em casa, ela diz. E hoje, por indicação do pneumologista das minhas filhas, ambas é bom, né? Ambas as filhas com asma, ela entrou no site e comprou. Ela deixa ligado o dia inteiro. Isso também é uma característica que eu tenho que falar pra você. Não tem nenhum botão aqui, nenhum botãozinho no Steriler para você ligá-lo. O que tem é uma chave para você escolher a voltagem, 110 ou 220, tá? Ele já vem ligado no 220, porque aí quando você chegar em casa, não vai ter problema nenhum, não vai queimar o seu aparelho. Colocou na tomada, ele vai funcionar, mas dá uma olhadinha na chave, ajusta para a chave certa do seu ambiente, que você vai ter o Steriler funcionando só de colocá-lo na tomada. Ele não tem nenhum outro botão, nenhum comando. E ele vai ficar ligado continuamente. Adriana, vou sair de casa. Eu vou sair. Deixa ele ligado, porque enquanto ele estiver ligado, ele trata aquele ambiente todo. 20 metros quadrados. Sabe quanto tempo ele chega na esterilização do ambiente? Em 3 horas apenas. Ele já, em 3 horas, ele consegue matar tudo que está no ar de fungos, bactérias, vírus. Então, é muito utilizado, sabe aonde? Em creches. Porque na creche, a gente sabe, creche e escola. Um amiguinho pegou alguma coisa, toda a turminha pegou junto. Não é assim que acontece? Por quê? Porque o ar está ali, gente, está em movimento, está passando de uma pessoa para outra. Então, você pode usar também bibliotecas. Você pode usar, claro, residências, escritórios. Na rede hoteleira, olha, a rede hoteleira é legal, sabe por quê? Como eu falei para você, que ele retira o ar, ele tira o cheiro, na verdade, os odores que estão no ar. Então, ele vai tirar cheiro de cigarro, se alguém resolveu, né? Ah, eu gosto sempre de entrar num hotel e pedir o quarto de não fumante. Tudo bem, mas de repente chega uma pessoa, né? Tem aquele cheiro que você fala, tem alguma coisa no ar que esquisita aqui, não estou gostando do cheiro. O Steriler, ele consegue deixar, aquele ambiente gostoso. Casa de praia que fica fechada há muito tempo, ou então uma casa de montanha. Eu estou fazendo um Airbnb da minha casa de montanha, mas eu não estou conseguindo ninguém para ficar lá, porque o pessoal entra um cheiro de mofo que é uma loucura. Steriler, gente, tem que ser. Porque ele vai tratar o ambiente e ele é brasileiro. Uma invenção brasileira, uma criação, ele é fabricado aqui. Ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado, em mais de 22 países ele é conhecido. Não precisa trocar, não tem refil, não tem filtro, não tem nada. Colocou na tomada, ele funciona e pronto. São 3 anos de garantia, 3 anos. É muito tempo, né? 3 anos de garantia no produto e você ainda pode escolher a cor. Eu quero, porque antes tinha só aquele modelo, né? Quadradinho, né? Um retângulo, na verdade, cromado. A gente tem branco, preto, rosa,
azul, o quarto das crianças. Ah, eu tenho o quarto dos meus filhos, Adriana, eu quero colocar. Então o meu escritório, eu quero um pretinho, porque ele é um ambiente, né, ambiente corporativo, um ambiente mais sério, mais formal. Eu quero colocar o preto. Então a gente tem o preto, o branco, o rosa, o azul e ainda tem o cinza. Que o cinza tá em decoração, ele tá bombando, né? Então a gente teve que trazer o cinza também. Steriler, aqui agora uma solução de saúde para a família inteira. São 8 parcelas de R$ 37,37. Sabe qual é o preço normal dele? R$ 369. Hoje, com essa parceria com o Shoptime, preço mais do que especial, R$ 299, menos de R$ 300 e ainda parcelado do jeito que a gente gosta, né? Então é uma solução para você, olha, respirar melhor. Diversos institutos testaram esse produto e usam esse produto na prevenção. A prevenção é o melhor caminho. A USP, Universidade de Tóquio, que você sabe que lá, para chegar em Tóquio e arrasar e ser uma opção de tecnologia, a coisa tem que ser muito boa, né? Instituto Pasteur. São diversos, né? Você vai olhando tantas referências, a própria Fiocruz. Então você vai vendo todas essas referências e fala assim, gente, é um super, hiper produto. E ele age da maneira certinha, na prevenção, que é o que todo alérgico, ou mesmo aquela pessoa que sente de vez em quando está chegando a primavera, tem muito pólen no ar, ou então quando está em ambiente fechado, mofo. Mofo incomoda qualquer pessoa. O aroma, né, o cheiro ruim, desagradável em qualquer ambiente incomoda qualquer um. Então aqui eu tenho um super produto que vai fazer diferença demais na saúde da sua família e na sua. É o Steriler com roupa nova. Vamos fazer um resumão de tudo que ele tem, tudo que ele faz? Ele previne asma, bronquite, rinite, sinusite, elimina ácaros, mofos, fungos, bactérias. Vírus aéreos estão 99,9%, né? Elimina mesmo. Ele conserva as suas roupas. Então, se você quiser colocar dentro de um closet, equipamentos eletrônicos, uma loja, por exemplo, uma biblioteca, uma loja de livros, uma livraria, um sebo, tem que ter essa característica, tem que esterilizar o ar. Então aqui a gente trouxe o Steriler, que você já conhece aí, ó, de muito tempo, num preçaço, numa parceria. Você sabe o Museu do Cairo, que tem aquelas obras, aquela coisa assim, ó, meu Deus, milenares. Ele usa o Steriler. Steriler, produto brasileiro. Museu do Louvre usa o Steriler. Biblioteca Nacional de Paris usa o Steriler. Museu da Imagem e Som usa o Steriler. O IBGE, o nosso IBGE usa o Steriler. Então, se tudo isso está comprovado, então é um funcionamento, a tecnologia é nossa, é uma invenção nacional que a gente tem que prestigiar, mas principalmente faz diferença na saúde de toda a família, da sua casa. Controla o ambiente e você vai dormir muito melhor. Uma das razões que a gente não dorme bem é a alergia respiratória. Quem tem alergia respiratória sabe, hoje vai ser complicado, mas com o ambiente tratado, de fato, melhora tudo. Então, Steriler hoje numa super promoção aqui no Shoptime, menos de R$ 300, R$ 299 para você dormir feito um bebê. Vida leve, coisa boa, né? Ar leve também. Então, muito obrigada pela sua companhia, um beijo enorme e a gente volta já já.